Você fica impressionado com essa questão da astrologia, né? Então, durante anos, tem um monte aí de os pianos e outro que olha para mim de cima para baixo, diz, com o narizinho empinado, diz, ele é astrólogo. De repente você descobre que está cheio de astrólogo lá no meio deles, porra. Hã? Como é que aconteceu isso? Eu conto para vocês. Eu acabei de contar no Facebook. Nos anos 70 eu comecei a estudar esse negócio de astrologia porque o Dr. Miller me chamou a atenção para isto. E, evidentemente, eu não sou nenhum boboca, tá certo? Eu imediatamente percebi a complexidade da coisa, percebi que aquilo era um saco de gatos, era um enigma. Como eu disse, isso, que tinha gente que dizia que era uma ciência, eu dizia que era uma pseudociência, eu digo, mas isso não é nenhuma ciência, nem uma pseudociência. E isso é um problema científico terrível, para o qual aparentemente não existe solução. Tá certo? Então, vamos dizer que por volta de 77, 78, eu já dominava todo o debate astrológico do século XX, que é uma bibliografia imensa, no qual entraram pessoas, vamos dizer, do mais alto nível, todo mundo tentando resolver o problema. Cada um com a sua versão, mas no fim ninguém, não houve conclusão nenhuma. Então, eu vi que ali nessa coisa da astrologia havia uma pista para algum fenômeno real, alguma coisa que existia mesmo. Mas entre você dizer que, olha, parece que existe uma relação, uma correlação entre fenômenos terrestres e celestes, e você dizer que a astrologia funciona, a distância é imensa, né? Isso é a mesma coisa que eu dizer que eu saber que existem seres vivos e eu dizer que eu domino a biologia. A diferença é mais ou menos esta, né? Se você constatar um fato e você ter uma ciência pronta a respeito, a diferença é imensa, não é isso? Então, irmão, quando chegou no começo dos anos 90, eu dei aquele curso de astrocaracterologia que pegava todo o debate astrológico do século XX, equacionava e dizia, olha, as coisas estão neste ponto. Ali pus o status questiones e daqui para diante eu não tenho mais como prosseguir, porque daqui para diante nós temos que passar da fase, vamos dizer, do equacionamento conceitual da coisa para as pesquisas empíricas. E pesquisa empírica precisa gente e dinheiro, eu não tenho nenhuma coisa nem outra, então vamos deixar o assunto como está. Bom, acontece que houve alunos meus que estavam também na USP, entre os quais o Amâncio Friaça, que era do departamento, eu acho que de física, não lembro direito, ou era física, ou era astronomia, uma coisa assim, e que era um sujeito de alta capacidade. E evidentemente ficou então esse vírus astrológico ali na USP e por volta do ano 2000 e tanto o vírus parece que impregnou. Então apareceu o Renato Janine Ribeiro falando da astrologia de um ponto de vista junguiano. Você acabaram de descobrir a coisa e tão logo o sujeito descobre que existe algum interesse intelectual na coisa, primeiro elemento que lhe desperta a atenção é Jung, evidentemente. Só que isso é o beabá, é o começo da astrologia. Eles acabaram de descobrir isso e estão deslumbrados. Né? E eu digo, olha, eu já passei pelo Jung, já entendi tudo que ele disse sobre astrologia, já entendi que isso não leva a parte alguma. Tá certo? O Jung, tem uma certa admiração pelo Jung como médico, como clínico. Ele era um grande médico, ele curou um bocado de gente e ele sabia fazer as coisas na prática. Como teórico, o Jung é uma das mentes mais confusas que já existiram. E eu tinha essa impressão, e um dia o Dr. Miller disse para mim, falou, os caras falam de psicologia do Jung, não existe nenhuma psicologia do Jung, só existe a autobiografia do Jung. Tudo que Jung escreveu é autobiografia. Eu falei, pô, é isso mesmo. É a autobiografia do médico, né? Que não chega a conclusão alguma, e ele mesmo, no fim no livro Memorações e Reflexões, ele diz, querem saber? Não estou entendendo nada. E os caras vão procurar um suporte teórico no Jung. Eu digo, meu Deus do céu, né? O Jung, assim, eu já comi o Jung no café da manhã, já passei adiante, já estou no jantar, e os caras descobriram o Jung e estão achando que aquilo é um deslumbramento, né? Como pegar esta maçaroca, esta confusão inabarcável que são os livros de astrologia, as doutrinas astrológicas, as técnicas astrológicas, etc, etc, e tentar dar a isso, vamos dizer, um encaminhamento científico, ou seja, como tornar isso investigável cientificamente. Note bem que eu não estou aí discutindo a questão de
questão vulgar, boba, cretina, de provar cientificamente se a astrologia funciona ou não. Isto é uma coisa, vamos dizer, é o pré-mobral desse estudo. Eu não estou falando disso. Qualquer tentativa de validar cientificamente a astrologia ou invalidá-la, eu ali demonstro que é absolutamente impossível. Impossível. Porque você não pode, vamos dizer, numa mesma pesquisa, investigar um objeto e o modo de conhecê-la. Isso aí são duas questões. Então, por exemplo, investigar se existe realmente alguma correlação entre os acontecimentos terrestres e celestes é uma coisa. Investigar se a astrologia funciona é outra completamente diferente. E praticamente todo o debate astrológico está infectado disso até hoje. E esse pessoalzinho da USP que está se metendo não chegou nem a perceber que esse problema existe ainda. Tá certo? Então, eu estou fazendo o quê? Estava tentando fazer uma ontologia regional. Quer dizer, se existem estas relações entre acontecimentos celestes e terrestres, de que tipo elas são? Ou seja, que aspectos da existência terrestre podem ser, vamos dizer, relacionados com acontecimentos terrestres, podem em hipótese, e quais não podem. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino fez um esforço para responder esta questão. Ele diz, os astros são corpos. Corpos não exercem uma influência psíquica. Corpos só agem sobre outros corpos. Então, para investigar isso, nós deveríamos nos ater, né, aos aspectos fisicamente descritíveis. É uma resposta que ele deu. E ela é certa, mas ela não abrange o território inteiro. Por quê? Os fenômenos astrais, eles se caracterizam pelo seu caráter cíclico. Eles se repetem. Portanto, de cara, tudo aquilo que não for ou uma estrutura estática, isto é, correspondente a um momento X, ou que não for cíclico, não pode ser estudado sob este ponto de vista. Está claro isso? Então, com isto, você já exclui 97% das coisas que os astrólogos dizem, você já exclui. Não, o que você falou pode ser até verdade, mas não pode ser estudado cientificamente, não tem... Essa comparação não é possível. Tá certo? Então, você tem ali, vamos dizer, uma ontologia geral, uma ontologia regional e uma proposta de investigação científica. Tudo isso está, no meu entender, está coerido. Tá certo? Por que o pessoal cristão não pode consultar astrólogos nem magos? Ouvi dizer de um cristão que a astrologia até tinha fundamento, mas que depois da queda, o diabo passou a interferir. Bom, mas no que o diabo não interfere? No Vaticano ele interfere um bocado, né? Então é o seguinte, se você quer estudar essas coisas de um ponto de vista que não fira a tradição católica, você começa por ler os capítulos sobre astrologia na Suma contra os Gentios de Santo Tomás de Aquino. Está lá feita todas as distinções, tá certo? E essa questão astrológica eu acho uma questão da mais alta importância, tá certo? Infelizmente, é uma questão que não teve um tratamento adequado. O pessoal pergunta, a astrologia é uma ciência ou uma pseudociência? Não é nem uma coisa nem outra. A astrologia é um problema científico que nós não sabemos como resolver. Por quê? Estudos estatísticos, o mais completo que foi feito por um cidadão chamado Michel Gauquelin, na França, mostrou que existe alguma correlação, que não é exatamente o que os astrólogos costumam apontar, entre as posições planetárias e as escolhas de profissão. Quer dizer, grupos profissionais definidos correspondem a certas posições planetárias definidas. Estatisticamente, foi feito até com 50 milhões de horóscopos de nascimento. Então, existe algo aí que precisa ser elucidado. Quer dizer, talvez os astrólogos ouviram o galo cantar, mas não sabem aonde. Mas, em todo caso, se você não tiver meios não astrológicos de averiguar isto, então não adianta discutir astrologia. Porque o problema não é saber se a astrologia funciona. O problema é saber se, primeiro, se esta correlação entre posições planetárias e acontecimentos terrestres existe ou não existe. Depois de você elucidar isso, você precisa saber, daí sim você pode investigar a astrologia. Mas o debate sobre o assunto sempre confunde duas coisas. Confunde, primeiro, a existência ou inexistência do fenômeno com a prática da astrologia. Eu digo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu escrevi muita coisa sobre isso, mas foi inútil.
Acho que ninguém quer encarar o assunto a sério, justamente porque sabem que é extremamente importante. Mas se você quer tirar suas dúvidas quanto à viabilidade de um católico estudar essas coisas, então vai lá no Santo Tomás de Aquino, está tudo explicadinho lá.